Em relação ao Flamengo, para a gente também trazer informação desse jogo. Duelo contra o Vila Nova, o Matheus Pereira não começou, o Fagner também não, o Lucas Silva e o Wanderson. Esses jogadores entraram no decorrer da partida, até para não perder ali o pique, né? Para não perder ali também a desenvoltura. E a tendência é que eles iniciem a partida contra o Flamengo, sem problema. Caso o Matheus Pereira não consiga jogar, aí tem o Gabigol esperando, né, essa chance do time titular do Cruzeiro, porque a gente sabe que a lei do ex é implacável, né? Muito tempo no Flamengo, gols importantes, uma história que ele mesmo sempre diz, uma história gigante no Flamengo, tem carinho pelo Flamengo, campeão de Libertadores, de campeonato importante, brasileiro, Copa do Brasil, mas agora é jogador do Cruzeirão. Então, caso não dê para o Matheus Pereira, o Gabi está pronto para começar o jogo. Até perguntei isso ao técnico Leonardo Jardim e ele admitiu que o Gabigol está interessado, quer ajudar em qualquer posição, quer ser um jogador importante nessa equipe do Cruzeiro. Então, essa é a realidade em termos de Gabigol. Sobre a formação do Cruzeiro, Cássio no gol, Fagner na direita, Fabrício Bruno volta à zaga após cumprir suspensão no jogo do Vasco com o Vidalba e o Kaique, o meio-campo de Lucas Romero, Lucas Silva, Christian com Matheus Pereira, se não der para o Matheus Pereira, para o Gabigol. Na frente, Wanderson e Caio Jorge, que está iluminado, hein? Tá inspiradíssimo o KJ19, 2 gols diante do Vila Nova, boas participações no Cruzeiro, não tem bola perdida, né? Se doa ao máximo o Caio Jorge e é um jogador que também já está aí mostrando muito serviço desde o ano passado. Me recordo que naquele time do Cruzeiro que tinha algumas dúvidas em relação ao trabalho do técnico Fernando Diniz, o Caio Jorge sempre regulava. E se o Cruzeiro chegou à final da Copa Sul-Americana, graças a vários gols que ele fez, a várias oportunidades que ele não desperdiçou e marcou. Então, é um jogador que vive boa fase, não de hoje. Já tinha mostrado serviço com a camisa do Cruzeiro. Vamos lá, porque temos uma informação importante aqui na Samuca TV, que é quanto a Lucas Romero. O Lucas Romero tem contrato com o Cruzeiro somente até o final do ano. E nos últimos dias ele recusou 2 propostas para permanecer no Cruzeiro. Uma proposta de um time dos Estados Unidos e uma proposta do Tigres do México. O Lucas Romero não tem intenção de deixar o Cruzeiro, de deixar Belo Horizonte. Família está adaptada. Esposa, o Romero vai ser pai novamente, já tem a Rufina. E tá vindo mais um filhinho aí dele com a Lourdes, e eles não pensam em deixar Belo Horizonte neste momento. E por isso, a diretoria do Cruzeiro já iniciou as conversas com o staff do Lucas Romero para prorrogar o contrato do jogador. Aí vamos ver qual será esse tempo do novo contrato. O Lucas Romero tem interesse, o Cruzeiro tem interesse, ele se recuperou, né? Vem jogando muito bem, e aí deve ter essa prorrogação de vínculo, recusando aí ofertas, e eu vi muita gente falando quanto que o Cruzeiro receberia. No caso aí, eram ofertas ótimas para o Lucas Romero, e o Cruzeiro ficaria com um atleta livre no mercado, né? Se não procurasse para renovar. Então, no meio do ano ele poderia assinar um pré-contrato, mas não é desejo do Lucas Romero, informação que a gente pode trazer aqui. Quer ficar no Cruzeiro, o Cruzeiro quer ficar com o Lucas Romero e é uma peça importante no elenco, né? Uma liderança, tanto que quando não joga o Lucas Silva, o Lucas Romero é o capitão, e aí o Cruzeiro trabalha para prorrogar o vínculo de El Perro. Devemos ter novidades aí muito em breve quanto a essa questão. Cruzeiro então, galera, Cruzeiro concentrado, time muito focado e quer competir bem, hein? Para fazer um grande jogo diante da equipe do Flamengo. Tá falado, pessoal? O Jardim tem a caneta para fazer a alteração que ele quiser na equipe do Cruzeiro, e ele transformou pensando em nível de entrega, de entendimento tático, de empenho, enfim, como ele disse, de suar a camisa, né? Foi o termo que ele utilizou recentemente no jogo passado. Tem tudo isso e muito mais, mas, cara, um Cruzeiro e Flamengo no Mineirão lotado, o reencontro do Gabigol com o ex-clube. Não teria uma carinha de Gabigol titular esse jogo não, Simões? Seria lá até pelo desempenho, né?
O Gabigol foi muito bem no jogo contra o Vila Nova de Goiás, e não adianta a gente dizer, um adversário de Série B. A gente viu a rodada de ida aí da Copa do Brasil, os favoritos, tirando o Botafogo e o Cruzeiro, todo mundo ou venceu por um gol de diferença ou empatou e perdeu. O futebol está cada vez mais equilibrado, e o 2-0 a gente pode dizer, sem medo de errar, foi mentiroso, né? Era para o Cruzeiro ter vencido por uma vantagem maior, e o Gabigol desempenhou muito bem a função do Matheus Pereira. De toda forma, é ótimo, né, que o Cruzeiro comece a ter opções, embora elas do meio para frente sejam bem maiores do que do meio para trás, embora na última partida ele tenha ganhado uma situação que até então a gente não tinha visto, que é o William na lateral esquerda, né? E o próprio William disse que jogou quase uma temporada inteira na Alemanha nessa função, né? Na lateral esquerda, então que não é novidade para ele. E é importante porque acaba que assim, o Marlon saiu, o lateral esquerdo que ele tem é o Kaique, o outro que ele tem é o Vidalba, que ele teve que colocar na zaga, embora eu não acho que ele vá usar o Vidalba a partir da janela do meio do ano como zagueiro, tá? E aí eu vou explicar depois, mas é a questão da estatura, porque ele está precisando corrigir a má formação de elenco do Cruzeiro, né? O Leonardo Jardim, ele está tendo que colocar, é meio que trocar o pneu do carro andando, porque o elenco do Cruzeiro foi formado de forma errada, equivocada, e peças que vieram, inclusive, para poder tentar corrigir essa rota. E eu vou citar uma só, o Gamarra, né? A gente não precisa nem falar mais nada, né, do Gamarra, trocado pelo Tevez. Aliás, Tevez, 3,5 milhões de dólares fixado. Eu não consegui entender o que levou o Cruzeiro a fixar o passe do Tevez. Se o Atlético do Paraná exigiu, se não for assim, não sai negócio. Pro Cruzeiro seria lucro, não teria trazido o Gamarra. Mas de toda forma, é isso. Então eu acho que assim, e eu concordo com você, a gente não pode desprezar o fator motivação no futebol em hipótese alguma. Então eu acho que o Gabigol, pelo que ele representou nesse processo que o Cruzeiro viveu recentemente, porque o processo dele era idêntico ao do Dudu, né? E ele teve uma atitude oposta do Dudu. Eu acho até que seria um prêmio a um jogador que nesse momento vem se empenhando muito no Cruzeiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.